Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo aqui no canal desta quarta-feira. Hoje é 26 de abril de 2023. Chegando pra gente falar de tudo o que está acontecendo, o que aconteceu no futebol no Brasil e também no mundo. É dia de jogão hoje tem o clássico em Manchester, né? Rapaz, tem entre Manchester City e Arsenal. O Arsenal tá na frente, né, do Manchester City, 5 pontos, mas o Arsenal, além desse jogo de hoje, tem mais um jogo para cumprir aí. Tem um jogo atrasado, ou seja, se o City ganhar esse jogo atrasado, o City passa o Arsenal na tabela de classificação aí do campeonato inglês. É a briga pelo título aí do campeonato inglês, temporada 2022-2023. Já a gente traz escalação, traz tudo aí sobre esse confronto. Falaremos também sobre Vasco da Gama e o Maracanã, a briga aí entre Vasco, Fluminense e Flamengo. Abel Ferreira pode sair do Palmeiras? É isso? Já a gente traz para vocês também. A CBF sinaliza que só vai esperar Ancelotti até maio. Já trago detalhes também para vocês que estão aí com a gente. Essas informações e muito mais, além de Copa do Brasil, classificação do São Paulo ontem, Fluminense goleando novamente o Paysandu, enfim, a Copa do Brasil, os jogos de ontem e também os jogos desta quarta-feira da Copa do Brasil. São os nossos assuntos aqui nesta edição do nosso canal Cristiano Santos Radialista. Depois dos recados de Cristiano Santos, a voz que divulga você, também de Poções e Bolos da Linde e dela, né, da nossa tradicional vinheta, aí eu volto para trazer todos esses assuntos para vocês aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Por isso, se inscreva no canal, compartilhe, comente aí também, que é muito importante. Sininho de notificações, né? Para que vocês não percam aí nenhum dos nossos vídeos. Aperte lá todas, para que vocês sempre recebam aí a notificação do YouTube avisando, tem vídeo novo no canal, sempre que subir aqui, né, vídeo aqui no canal Cristiano Santos Radialista, tá bom? Deixa o like que é muito importante, gente. Segura aí que eu volto já. Alô, você clientes do Poções e Bolos da Linde, 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades pra você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo pra você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Vamos lá então, trazer notícia, trazer informação para você que está aí ligado com a gente. Já a gente fala de Manchester City e Arsenal pela Premier League, né, rapaz? Ou então o campeonato inglês, se você quiser chamar assim. Mas vamos começar aqui a falar do Corinthians, porque o Corinthians é condenado aí a pagar dívida de mais de 5 milhões de reais
a Bozelli. Lembra do Bozelli, gente? Vocês lembram? Pois é, o atacante argentino. O Corinthians teve recurso negado pela Corte Arbitral do Esporte, o CAS, e foi condenado a pagar uma dívida com o atacante o Mauro Bozelli, relativa aí a salários atrasados. Em 2021, a FIFA já havia determinado que o Timão indenizasse o jogador em 1,1 milhão de dólares, cerca de 5,6 milhões de reais na cotação atual. Mas o clube recorreu à instância judicial superior. Segundo a FIFA, tal montante deveria ser corrigido anualmente em 5%. Não se sabe se o CAS manteve aí tal determinação, nem o valor da condenação, né, rapaz? Para evitar punição aí com transfer ban, que é a proibição de contratação de jogadores, o Corinthians entrou em contato com o advogado de Bozelli para buscar um acordo amigável para pagamento. O prazo legal aí para a quitação da dívida é de 45 dias após a condenação. A decisão da CAS foi noticiada inicialmente pelo jornalista argentino César Luiz Merlo. Hoje, né, com 37 anos, Bozelli disputou 72 jogos em 2 temporadas pelo Corinthians, com 17 gols marcados. Atualmente, no Estudiantes, né, da Argentina, o atacante passou pelo Cerro Porteño do Paraguai após deixar o Timão, o Corinthians. Meu amigo, é complicada essa situação, né? O Corinthians anda a passos largos para cair no buraco, gente. Para cair não, para se afundar ainda mais, né? O Corinthians já está dentro do buraco. O Corinthians é um dos times que mais deve no futebol brasileiro. Tem muito a ver com a Arena? Sim, tem muito a ver com a Arena. Aqui a gente não vê ninguém falando da Arena, que o Corinthians não está conseguindo pagar a Arena, né? Claro que paga sempre que pode, mas a coisa aperta por lá, né? E agora essa dívida com o Bozelli. Eu acho que o torcedor do Corinthians nem lembrava do Bozelli mais. Tão ruim foi a passagem do Bozelli pelo Corinthians, né? Então é complicado, é difícil. Corinthians, que assim, eu sei que o torcedor do Corinthians não vai querer ter um time para só se manter na Série A, disputar os campeonatos sem ganhar durante um tempo, como o Flamengo fez. Mas isso seria o ideal, para que o Corinthians, em 2, 3 anos, voltasse a ser o Corinthians que a gente conhece, vencedor. Se continuar desse jeito, a chance do Corinthians até disputar uma Série B do Campeonato Brasileiro, não sei esse ano, mas nos próximos anos, é muito grande. É muito grande. Porque o time do Corinthians não tem grana, dinheiro, recorre a investidores, recorre a empresários, a amigos do clube, mas isso, assim, você pega o dinheiro emprestado com essas pessoas a juros absurdos, né? E daqui a pouco o time que está com a dívida muito grande, ela vai só ampliando, vai virando uma bola de neve, né? Fica uma coisa incontrolável. Lembrem bem o que aconteceu com o Cruzeiro. O Cruzeiro ganhava títulos, que não está sendo o caso do Corinthians, tem algum tempo que o Corinthians não ganha títulos, e de repente, estourou-se todas as dívidas do Cruzeiro. O Cruzeiro viu sem reação, sem poder pagar tanta dívida. E isso pode acontecer no Corinthians, sim, pode acontecer no Corinthians. Vasco anuncia a renovação de Marlon Gomes até o fim de 2026. O Vasco anunciou na noite da última terça-feira, ontem, a renovação de contrato com Marlon Gomes, que tinha vínculo até dezembro de 2024 e agora prorrogou até o fim de 2026. O meia de 19 anos, um dos destaques da equipe na campanha do acesso na última Série B e da Seleção Brasileira Sub-20 no Sul-Americano do início do ano, é considerado aí um dos mais promissores talentos da colina. O Marlinho, né, como é chamado, como é na verdade carinhosamente chamado, né, por funcionários e companheiros de equipe,
chegou ao Vasco em 2018 para o time sub-15 e estreou pelo time profissional em 2022. Ele assinou um novo contrato na tarde da última terça-feira no CT Moacir Barbosa e recebeu aí uma camisa com o número 26 das mãos de Josh Wander, da 777 Partners, que é a empresa aí que comprou o Clube de Regatas Vasco da Gama. Além de Marlon Gomes, o Vasco já renovou com outras promessas de suas categorias de base nos últimos meses, como por exemplo o goleiro House, o zagueiro também o Zé Vitor, né? E também os volantes Rodrigo e Barros, e os atacantes Egnaldo, Eric Marcos, Figueiredo e também o Ryan. São grandes jogadores, né? Aí da base do Clube de Regatas Vasco da Gama. Há muito tempo não se vê uma base. O Vasco é pioneiro nisso, né? O Vasco, os títulos importantes, os títulos que o Vasco tem, se deve muito à base do clube, né? E o Vasco parece que está voltando a fazer esse trabalho aí novamente e com bons jogadores aí. Vamos aguardar para ver o que acontece, mas Marlon Gomes certamente, não sei não, mas Marlon Gomes certamente daqui 1 ou 2 temporadas vai ser vendido aí para o futebol europeu. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, é citado como alvo para comandar o Nice da França. Pois é, Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, foi colocado nesta terça-feira em uma lista de potenciais nomes a assumir o Nice da França na próxima temporada. O português está citado em uma publicação da RMC Sports, junto aí dos treinadores Paulo Fonseca, Frank Rice e também o Regis Lebris. Didier Digard, que assumiu a equipe após a demissão de Lucien Favre, em janeiro, vive um momento ruim no clube e terá sua situação avaliada ao fim do campeonato. Pessoas que trabalham aí com Abel receberam no fim do ano, né, um contato aí do Nice, mas desta vez não houve uma procura ao treinador. Ele tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2024. Especulado como uma opção para a seleção brasileira, o comandante alviverde não cansa de dizer que está feliz no clube e não pensa em trocá-lo agora. Na comemoração do título paulista, sua 8ª taça, desde que chegou ao Verdão em 2020, Abel contou que recebeu propostas para sair. Eu disse ao Gagliotti antes da primeira Libertadores, abre aspas, esse é o clube dos sonhos de qualquer treinador. Só tem um defeito, que é um oceano no meio, 10 horas de distância da minha família e meus pais, fecha aspas, né? Ele disse aí. De resto, é um clube top, disse o Abel Ferreira. Abel inicialmente veio para o Brasil sem sua família, mas depois sua esposa e filhas passaram a morar com ele na capital paulista. Gostamos muito de estar aqui. O clube sabe já várias propostas que chegaram. Eu digo que não quero que me liguem. Sabem que eu tenho um plano para mim. Tenho minha família aqui. Tenho que pensar no todo. Não posso ser egoísta. O próximo passo tem que ser muito bem pensado, declarou Abel. O contrato de Abel Ferreira vai até o fim da gestão de Leila Pereira, mas a atual presidente já disse que deseja concorrer à reeleição. Seu sonho é comandar o Palmeiras por mais 3 anos e renovar com o treinador pelo período. Ainda não há, porém, uma negociação quanto a isso. Eu acho difícil, gente. Se é um Barcelona, um Real Madrid, um Manchester City, um Manchester United, né? Um Arsenal, é complicado o Palmeiras concorrer, mas com todo respeito ao Nice, e assim, o Abel Ferreira deixou claramente, ele tem um plano, né, para sua carreira. Se o Abel Ferreira sair do Palmeiras para ir para o Nice, com todo respeito ao Nice, sinceramente, ele está dando passos para trás, porque pode aguardar, né, pode aguardar que vai chegar coisa melhor. Lógico que vai. Lógico que vai. O Abel já é um cara bem definido, né? Lógico que é. Mas claro que grana
é sempre bom, sempre bom. Mas não é tudo, né, gente? Não é tudo. Ele tá feliz no Palmeiras, o torcedor do Palmeiras adora ele, multicampeão no Verdão, vai pro Nice. Repito, com todo respeito ao Nice, mas o Palmeiras é, assim, 4, 5, 10 vezes maior que o Nice, né, gente? Cá pra nós. CBF anuncia faturamento de 1,2 bilhão e lucra recorde em 2022. A CBF arrecadou 1,2 bilhão em 2022, o maior faturamento de sua história. O lucro da entidade também aumentou 143 milhões, ante 69 milhões do ano anterior. Um ano atrás, quando a CBF aprovou as contas de 2021 e apresentou uma previsão de orçamento para 2022, a entidade anunciou que pretendia atingir um faturamento de 1 bilhão. O valor foi ultrapassado. As demonstrações financeiras da Confederação foram aprovadas por unanimidade pela Assembleia Geral, formada pelos presidentes das 27 federações estaduais. O maior aumento de receitas se deu, na rúbrica Direitos de Transmissão e Comerciais, que passou de 214 milhões para 357 milhões de reais. Só na Copa do Brasil, nós passamos de um contrato de 13 milhões de reais para um contrato de 150 milhões, disse o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues. Venda de aeronaves. A CBF também informou ter concluído a venda de um avião e um helicóptero, dos quais Edinaldo Rodrigues já queria se livrar desde o ano passado. Segundo o presidente da entidade, o avião modelo Cessna foi vendido por 8 milhões de dólares, cerca de 40 milhões de reais, e o helicóptero foi vendido por 3 milhões de dólares, cerca de 15 milhões de reais. Isso é mais do que nós planejávamos arrecadar quando tomamos a decisão de vender as aeronaves, disse Edinaldo Rodrigues. A CBF, a gente já sabe que fatura demais, né? Fatura muito, muito mesmo. Mas falta a dona CBF dar uma olhadinha para os clubes. Por que os clubes estão virando SAF? Porque não tem saída, gente. O Vasco, por exemplo, ou virava a SAF e vendia, o seu time, seu clube, ou fechava as portas. Assim foi com o Botafogo, com o Cruzeiro também, E vai acontecer com outros clubes também, gente. Vai acontecer com outros clubes também. Porque, assim, arrecadar em cima dos clubes é muito bom. Agora, ajudar os mesmos, cadê? Presidente da CBF diz que vai esperar por Ancelotti até 25 de maio. Depois deve partir para o plano B. Sem citar o nome do técnico italiano Carlo Ancelotti, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, afirmou na terça-feira que vai esperá-lo até o dia 25 de maio para definir o futuro do técnico da seleção. É nesta data que a seleção deve ser convocada para 2 amistosos a serem disputados em junho, entre os dias 12 e 20, contra rivais a serem definidos. Caso o atual técnico do Real Madrid não dê uma resposta, a confederação vai partir para um plano B, que pode ser Fernando Diniz, Abel Ferreira ou Jorge Jesus. A informação foi dada primeiro pelo jornalista Rodrigo Matos no UOL e confirmada ontem pelo próprio presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Antes de partir para um plano B, quero esgotar todas as possibilidades do plano A. Temos um compromisso com a sociedade e temos que ouvir os clamores, disse Edinaldo, sem citar nenhum nome específico. Até agora, Ancelotti foi sondado informalmente, mas não recebeu uma abordagem oficial da CBF. Até por isso, o técnico italiano ainda não disse nem que sim e nem que não. Publicamente, o treinador tem dito que pretende cumprir seu contrato com o Real Madrid, que vai até junho de 2024. O clube praticamente já não tem chances de ganhar o Campeonato Espanhol, mas está nas semifinais da Champions League nos dias 9 e 17 de maio. O resultado dessa eliminatória
pode ser decisivo para o futuro do técnico da seleção brasileira. Antes, no dia 6 de maio, decide a Copa do Rei com o Osasuna. Depois, a eliminação aí para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo, Tite se despediu da seleção como anúncio que faria. No único amistoso aí que fez desde então, a seleção foi treinada por Ramon Menezes, técnico da seleção Sub-20. Precisa se demorar tanto? Precisa esperar tanto por um treinador, gente? Está falando de seleção brasileira, pentacampeã do mundo. E aí fica esperando-se um treinador. Não, ele vai vir. Não vem. Ele vai vir, não vem. Aí ele dá a declaração, não, eu pretendo cumprir meu contrato. Advogado contesta a versão de Cuca e diz que vítima reconheceu o técnico do Corinthians. Esse assunto Cuca já tá dando na cuca, né, rapaz? Eita, meu Deus do céu. Tudo bem que ele foi condenado, mas aí o Corinthians também faz cada uma, gente. Sinceramente, não dava para o Corinthians analisar melhor essa situação, gente? 4 dias depois da apresentação como novo técnico do Corinthians e de afirmar ser inocente no caso em que foi condenado por envolvimento no abuso sexual de uma menor em 1987, quando ainda era jogador, Cuca teve sua versão contestada pelo advogado da vítima. Pois é, em entrevista ao portal UOL, o advogado suíço Willy Engroff, acho que é isso, essa é a pronúncia, que acompanhou aí a vítima durante todo o processo, disse que Cuca foi sim reconhecido por ela como um dos abusadores. A declaração aí de Alex Stival, no caso Cuca, é falsa. É falsa. A garota o reconheceu como um dos estupradores. Ele foi condenado por relações sexuais com uma menor, disse o advogado. Em sua entrevista na semana passada, Cuca disse que por 3 vezes a vítima não o teria reconhecido como um dos jogadores envolvidos no caso. Cuca foi condenado a 15 meses de detenção, algo aí que ele diz que ocorreu à revelia, embora tenha tido aí defesa paga pelo Grêmio. Se fosse no tempo de hoje, se tivesse acontecido agora, ia me favorecer muito. Você ia ouvir a moça, abre aspas. Não, ele não estava. Não, ele não estava. Não, ele não estava, fecha aspas. Foram 3 vezes. Pronto, eu já estou absolvido. Não existe coisa mais absoluta do que a palavra da vítima. Existe? Não existe, disse Cuca. Outro fato confirmado pelo advogado aí foi sobre as notícias publicadas pelo jornal The Bunch de Berna em 1989, depois do veredito. O artigo da época aponta que foi encontrado sêmen de Cuca na garota. Segundo o advogado, o exame foi realizado pelo Instituto de Medicina Legal da Universidade de Berna. Gente, não tem para onde Cuca correr depois disso aí, não. Né? O Corinthians, assim, ontem eu vi uma coisa que no Brasil, o que assim, você fala uma coisa, como você é empregado de uma determinada instituição, no caso o Corinthians, as meninas, no jogo do Corinthians contra o Goiás, no minuto 87, as meninas que eu falo, as jogadoras de futebol feminino, juntamente com o técnico, no minuto 87 da partida, fizeram aquela declaração, né? Tipo, respeita as minas. E teve o texto lá que vocês já sabem o conteúdo, né? E aí ontem eu vi uma declaração do mesmo técnico, do time do Corinthians feminino, falando que a imprensa e todos nós entendemos errados. Que não foi aquilo que eles queriam passar. Cara, que tapa na cara da gente, né? Chama a gente de burro. Como que não foi, gente? No minuto 87. E depois do Cuca ter sido apresentado pelo Corinthians. E tava rolando o jogo, minuto 87 do jogo do Corinthians. Repito, acho que Cuca não vai ficar muito tempo
no comando técnico, né, do Corinthians. Eu acho, não vai aguentar a pressão. Uma hora ele vai falar, ó, não dá, não estou conseguindo trabalhar. E não tem como trabalhar mesmo, gente. Você faz uma coisa dessa, você vai pagar, assim, pela sua vida inteira, né? Não estava lá, não sei, mas os relatos, principalmente desse advogado, né, faz com que a gente acredite que ele realmente consumou o ato, né? Fez isso aí. Deixa eu dar uma paradinha, gente, rapidinho, para dar 2 recados para vocês. Um de Cristiano Santos, a voz que divulga você, e o outro de Poções e Bolos da Linde. Aí eu volto para a gente trazer mais informações para você. Falar do Maracanã, a briga entre Flamengo, Fluminense e Vasco, e trazer também aqui esse clássico entre Manchester City e a equipe do Arsenal. É a decisão aí do campeonato inglês, né, rapaz? Se o Manchester City vencer esse confronto e vencer o confronto do jogo atrasado, o Manchester City assume a liderança da competição. Que jogão vai ser hoje, hein, rapaz? Já eu trago detalhes desse confronto aí. É daqui a pouquinho, espere aí. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Alô, você clientes do Poções e Bolos da Linde. 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades pra você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo pra você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. De volta, e a gente vai trazer para vocês agora mais notícias. Falar do Maracanã, essa briga aí do Maracanã, né, rapaz? Flamengo e Fluminense assinam renovação de cessão por mais 180 dias, ou seja, 6 meses aí, né, que foram dados aí para o Flamengo e Fluminense. Na verdade, o Flamengo, né, comandar o Maracanã. O Fluminense está ali só com um menino obediente. Os presidentes de Flamengo e Fluminense assinaram nesta terça-feira mais um acordo de cessão temporária do Maracanã. Foi o 7º consecutivo termo de permissão de uso entre o governo do estado do Rio de Janeiro, o flamenguista, e os 2 clubes cariocas. O concessionário no contrato é o Flamengo, com o Fluminense entrando como interveniente anuente. Pois é, Fluminense, você tá lá por tá lá, né? Tá lá, só segurando na caminha. Sabe aquele menino que fica, o menininho que fica atrás da mãe? É o Fluminense, nesse caso aí. O acordo estabelece que os clubes têm mais 180 dias para administrar o estádio. O jornal O Globo divulgou a informação confirmada pelo GE. Nesta terça-feira, ontem, né, a Casa Civil do Governo do Estado manifestou expectativa de retomada da licitação do Maracanã em 40 dias. O atual TPU termina, né, nesta terça-feira, ou terminou ontem na terça-feira. Um novo acordo será publicado no Diário Oficial do Governo do Estado nesta quarta-feira. Em nota, a Casa Civil respondeu o seguinte sobre o processo de licitação suspenso desde outubro do ano passado. Abre aspas, o Governo do Estado está finalizando as justificativas e alterações sobre o processo de concessão do Maracanã, que está sob análise do TCE. O material será entregue até o próximo dia 29, quando termina o prazo concedido pelo tribunal. Após esta etapa, o processo passará por uma nova análise do acordo técnico
do TCE e também do Ministério Público do Tribunal. A expectativa é que o julgamento seja favorável aos ajustes e a licitação seja retomada dentro de 40 dias. Fecha aspas. O caso está em análise no Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, após pedido do Vasco pelo impedimento de mais uma renovação automática com Fla e Flu, a 7ª desde 2019. O processo caiu em sorteio para a desembargadora Lídia Maria Sodré de Moraes, na 6ª Câmara de Direito Público. Nessa segunda, o juiz Marcelo Alvarenga declinou aí da competência para o mérito, ou seja, arredou, né, rapaz? Como dizem em alguns lugares. Meteu o pé, saiu fora, falou: não vou entrar nessa briga, não vou entrar nessa briga. Vamos falar de jogão, né, rapaz? E jogão acontece hoje no melhor campeonato nacional do mundo. Pois é, melhor campeonato do mundo acontece. Na verdade, o melhor campeonato do mundo, que é o campeonato inglês, né? É o campeonato inglês, o melhor campeonato do mundo. O Manchester City recebe o Arsenal. Aí é jogo de líder contra vice-líder. Se o Manchester City, repito, se o Manchester City vencer, ele fica a 2 pontos do Arsenal. Lembrando que ele tem um jogo a menos. E aí, vencendo o jogo a menos, ele ultrapassa o Arsenal na tabela de classificação. A Premier League tem nesta quarta-feira um jogo com cara de decisão. Manchester City e Arsenal, os 2 primeiros colocados, se enfrentam a partir das 16 horas no horário de Brasília, pela 33ª rodada aí da Premier League, e esquentam a briga pelo título. Pois é, rapaz, jogão, né? Os Gunners, no momento, têm vantagem de 5 pontos na tabela, 75-70, mas realizaram aí 2 jogos a mais que o City. A sequência recente não foi boa. 3 empates seguidos contra Liverpool, West Ham e Southampton. Este último lanterna e que chegou a abrir 3-1. O time comandado por Pep Guardiola vem de uma sequência de 7 vitórias consecutivas na competição, diferente do Arsenal. As atenções, né, estão aí divididas com outras competições na temporada. O City tem pela frente a final da Copa da Inglaterra contra o Manchester United e a semifinal da Champions League contra o Real Madrid. As 2 equipes possuem os melhores ataques da competição. O City, sob comando do imparável artilheiro Haaland, fez 78 gols até aqui. No lado do Arsenal, que marcou 77, o maior goleador é o Gabriel Martinelli, que igualou aí marca de Firmino como brasileiro com mais gols em uma só edição de Premier League. Pois é, Ake, lesionado, é desfalque para o time da casa. Do outro lado, o Mikel Arteta não pode contar com Saliba, também Tomiyasu e também o El Neni. E ainda tem o Xhaka, né, rapaz, como dúvida aí para a partida. Vai ser um jogão daqueles e lógico que eu não vou perder, né? No primeiro turno, o City venceu por 3-1 em Londres, com gols de Bruyne, né, o De Bruyne, o Grealish e também o Haaland. O menino faz gol demais, né? Saka descontou aí para o Arsenal. O retrospecto recente é muito favorável ao time de Manchester. Foram 9 vitórias e 1 derrota nos últimos 10 jogos. Que jogão, menino, que jogão. Para você que quer assistir aí, ó, ESPN, né, vai transmitir esse jogo aí às 16 horas. Prováveis escalações: o Manchester City com Ederson no gol brasileiro, Akanji, Rubem Dias e Laporte, Stones e Rodri, Bernardo Silva, Gundogan e De Bruyne, e também o Grealish. E o Haaland na frente, né? O técnico é o Pep Guardiola. E o Arsenal vai com Ramsdale no gol, o Ben White, Ronick, o Gabriel Magalhães e também o Zinchenko, também o Partey, Xhaka ou então o Fábio Vieira e o Odegaard, Saka, Gabriel Martinelli e o Gabriel Jesus. Esse é o time aí do Mikel Arteta, que é o técnico
do time do Arsenal. Jogão. E claro, amanhã a gente traz as informações desse jogão, desse confronto aí para vocês aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Mais uma parada para dar 2 recados para vocês: Poções e Bolos da Linde e também Cristiano Santos. E a gente volta para trazer aí tudo sobre a Copa do Brasil. Alô, você clientes do Poções e Bolos da Linde, 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades pra você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo pra você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Vamos lá então falar de Copa do Brasil. Copa do Brasil que é o assunto aqui do momento, né, rapaz? Falar de Copa do Brasil, começar pelos jogos que vai acontecer, ou que vão acontecer nesta quarta-feira. Ia falar terça-feira, mas é quarta-feira, né? Tem hoje e tem amanhã também de Copa do Brasil, mas amanhã a gente traz os jogos de amanhã. Daqui a pouco também a gente fala dos jogos que já aconteceram. Começando aqui pelo Tombense e o Palmeiras, né, rapaz? Confronto aí, o Palmeiras venceu o primeiro jogo por 4-2, né? E agora pode até perder por um gol de diferença, que mesmo assim avança para a próxima fase da Copa do Brasil. O jogo acontece às 20 horas no horário de Brasília, né? Lá no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. É a terceira fase aí da Copa do Brasil. Sabe as coisas aqui então do Verdão e também da Tombense, começando pela Tombense, que é o mandante aí desse confronto do técnico Marcelo Chamusca. O time segue sem o centroavante Daniel Amorim, que se recupera de lesão. Fernandão, que voltou a marcar no último sábado após 2 anos, depois de uma suspensão por doping, deve atuar no comando de ataque diante do Palmeiras. O elenco ganhou confiança com a vitória por 3-0 sobre o Ituano pela segunda rodada da Série B. O técnico Marcelo Chamusca, porém, terá que fazer 2 mudanças na escalação da equipe, já que João Pedro e Pedro Costa, que foram aí titulares diante de Itu, não podem jogar nesta quarta. O volante Elton e o atacante Jadesson devem iniciar a partida. Então, provável escalação da Tombense: tem o Felipe Garcia no gol, o Kevin Augusto, ou então o Wesley, na verdade o Kevin, né? Augusto, ou então Wesley Basti, Roger Carvalho e o Guilherme Santos, Elton, Bruno Silva e o Matheus Friso, Jadesson, Alexandro e Fernandão na frente. Provável time da Tombense para o confronto contra o Palmeiras. E o Verdão do Abel Ferreira, hein, rapaz, recuperado aí de cirurgia feita após fratura no antebraço. Rony deve ser a novidade do Palmeiras nesta noite. Não entre os titulares, né, mas como opção no banco de reservas. O técnico Abel Ferreira pode promover algumas mudanças aí, como as entradas de Fabinho e Richard Rios nos lugares de Zé Rafael e Gabriel Menino, desgastados pela sequência de jogos. Além deles, John e o Vanderlan, titulares no jogo de ida, podem aparecer entre os titulares. No ataque, a dúvida é sobre quem será o homem de referência ao lado de Dudu e Hendrick. Rafael Navarro e Flaco Lopes, né, disputam a vaga. Então, provável escalação do Verdão: o Everton no gol, Marcos Rocha,
Gustavo Gomes, Murilo e o Vanderlan, Fabinho ou então Zé Rafael, Richard Rios ou então Gabriel Menino e John, Dudu, Hendrick e Rafael Navarro ou então Lopes na frente. Provável time do Palmeiras. Palmeiras está ganhando de 4-2 esse confronto aí. Se perder por 2 gols de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Repito, Palmeiras pode até perder por 1 gol de diferença, que mesmo assim, né, consegue a vaga. Eu acho que o problema para o Palmeiras vai ser o gramado, viu? O gramado de lá do estádio aí da Tombense é horrível. O problema é esse, porque não vejo o Palmeiras perdendo essa classificação para a equipe da Tombense, não. Claro que a gente está falando de futebol, tudo pode acontecer, mas em uma normalidade, o Palmeiras ganha lá também. Falar do confronto entre Corinthians e Remo, o Corinthians está perdendo esse confronto aqui por 2-0, esse jogo acontece nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, pois é, na Arena Neoquímica Arena, né? Que é a arena do Corinthians aí, evidentemente. Sabe das coisas então dessas duas equipes que se enfrentam nessa noite para decidirem aí as suas vidas. Corinthians do técnico Cuca. Cuca tem problemas em seu segundo jogo à frente do Timão. Ainda sem Fagner, que trata aí de um edema muscular, e sem contar com o português Rafael Ramos, ele deve improvisar Duqueiroz na lateral. Uma baixa que ele não esperava, porém foi a de Pedro, né, rapaz? O jovem jogador machucou aí o tornozelo no jogo contra o Goiás e foi vetado. A tendência para um time um pouco mais jovem e veloz. Provável Corinthians tem um Cássio no gol, Duqueiroz, Bruno Mendes, Gil e também o Fábio Santos. Rony, Fausto Vera e Matheus Araújo. Adson, o Roger Guedes e o Yuri Alberto na frente. Esse o time do Corinthians, que se perder a classificação essa noite, o clima que já não é bom pro Cuca, né, pro técnico Cuca, vai ficar insustentável, né, rapaz? Pois é. E o Remo tá doidinho para aprontar novamente para cima do Corinthians, né? Remo do técnico Marcelo Cabo. Mesmo aí com o resultado a favor, o técnico Marcelo Cabo não deixa de pensar no confronto de volta aí nas últimas semanas, hein? Poupou aí jogadores nas partidas do estadual. Com isso, o time azulino chega bem fisicamente para o duelo decisivo. Cabo pode iniciar a partida no 4-4-2, adicionando Paulinho, Curuá como um terceiro volante e povoar o meio de campo. Provável escalação então aí do time paraense. O Remo tem Vinícius no gol, Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guerra e o Leona, Anderson Uchoa, Richard Franco, Paulinho e Curuá, e também o Pablo Roberto, Pedro Vitor e Muriqui na frente. Esse o provável Remo para o confronto contra o Corinthians. Repito, se o Remo aprontar para cima do Corinthians, dificilmente o Cuca vai continuar como técnico do Timão. O Flamengo é outro time também que assim está na mesma situação que o Corinthians. O Corinthians perdeu o jogo de ida por 2-0. O Flamengo também perdeu o jogo de ida para o Maringá por 2-0. Jogo de volta às 9h30 da noite no Maracanã, no horário de Brasília. Terceira fase da Copa do Brasil. Saber das coisas do Mengão, do técnico Jorge Sampaoli. O placar diverso de 2-0 no jogo de ida fez Jorge Sampaoli ensaiar um time ofensivo no treinamento de terça. Everton Cebolinha foi testado no lugar de Vidal, o que configura aí nova mudança tática. A equipe é muito parecida com a da primeira partida contra o Maringá. A mudança é na lateral direita. Wesley deve iniciar e Varela foi titular no Paraná. Provável escalação então do Flamengo: Santos no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e também o Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson e Everton, e o Everton Ribeiro, né? Cebolinha, né? Que é Everton também, só que Cebolinha, Gabigol e Pedro na frente. O Flamengo vai com o que tem de melhor para esse confronto aí. Tem de melhor não, que falta Arrascaeta ainda, que tá machucado, né? Mas se uma Arrascaeta, vai com o que tem de melhor, né? Time muito forte, esse time do Flamengo. Precisa vencer pelo menos por 2 gols de diferença para levar a decisão para as penalidades máximas. Vencendo por 3-0, aí o Flamengo se classifica no tempo normal. Já o Maringá, se
empatar ou perder por 1 gol de diferença, passa para a próxima fase da Copa do Brasil. Maringá, do técnico Jorge Castilho. Como de costume, o Maringá não abriu o jogo aí sobre qual deve ser o time titular. Com as mudanças forçadas diante da saída de alguns titulares, o treinador pode optar por uma formação com 3 zagueiros ou reforçar a marcação no meio de campo. Uma provável escalação aí do Maringá tem o Deimison no gol, isso mesmo, Deimison no gol, Caio Felipe ou então o Lucas Lopes, Max Miller, Wesley e Rafinha, Matheus Blade, Eric Varal e também o Romarinho e o Serginho, Iago Santana e Bruno Lopes com o Campinho na frente. Esse é o provável time aí do Maringá para o confronto contra a equipe do Flamengo. Jogo decisivo aí para ambas as equipes e a pressão evidentemente toda em cima do Flamengo. Quem entra em campo hoje também para conseguir a sua classificação, já que ganhou apertado por 2-1, é o Atlético Mineiro. Vai até Pelotas, né, no Rio Grande do Sul, visitar o Brasil de Pelotas para tentar a sua classificação. O jogo acontece às 19h30 no Bento Freitas, esse no horário de Brasília, evidentemente, né? Saber das coisas das duas equipes, começando aí pelos donos da casa, o Brasil de Pelotas, do técnico Rogério Zimmermann. Sem atuar desde o jogo da ida, né? O técnico Rogério Zimmermann deve manter aí o mesmo time da partida no Mineirão para conquistar a inédita vaga nas oitavas da Copa do Brasil. O Clube de Pelotas aposta na solidez defensiva e na dupla de ataque formada por Da Silva e Mário Jonathan. Provável escalação então dos donos da casa: tem Pitol no gol, Luiz Gustavo, João Marcos, Rafael Dumas e o Mário Henrique. Amaral, Guilherme Nunes, Luiz Felipe, Patrick e o Márcio Jonathan. E também o Da Silva na frente. Esse é o provável time aí do Brasil de Pelotas para o confronto contra o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro do Eduardo Cudê, né, rapaz? O Atlético vem de empate sem gols com o Santos no Campeonato Brasileiro, após derrota que complicou aí sua situação na fase de grupos da Libertadores. Cudê viajou com força máxima e deve manter a espinha dorsal do último jogo. Provável escalação então do Galo: Everson no gol, Saravia, Lemos, Fux e Dodô, Batalha, Edenilson e o Johan, né? E também o Patrick, Paulinho e Hulk na frente. Esse é o provável Galo. O Galo precisa de um empate para conseguir chegar à próxima fase da competição. O problema é que o Galo vai jogar num estádio acanhadinho, apertadinho, a torcida fica ali em cima, mas mesmo assim, acho que o Galo passa. Acho que o Galo passa para a próxima fase aí. Quem joga hoje também é o Santos, né? O Santos vai receber o Botafogo de Ribeirão Preto. O Santos está na boa, né? Ganhou de 2-0 no jogo de ida do Botafogo de Ribeirão Preto, então podemos dizer que o Santos está na boa. Joga em casa na Vila Belmiro, onde é muito forte, né? E pode até perder por 1 gol de diferença. É o Santos do técnico Odair Hellmann. O técnico Odair Hellmann tem afirmado que utilizará a força máxima sempre que possível e que só pouparia algum atleta em caso de desgaste ou risco de lesão. Os casos do volante Dodge e do meia Lucas Lima, porém, serão estudados, mas a tendência é que a dupla comece o confronto. Quem deve perder o espaço é Ângelo. O jogador tem sido alvo de críticas por parte da torcida e deixou o campo vaiado no empate contra o Atlético Mineiro. O camisa 11 deve ser preservado e iniciar a partida no banco de reservas. Com isso, a expectativa é de que Mendonça ganhe espaço entre os titulares. Então, provável peixe: João Paulo no gol, Natan, Messias, Eduardo Bauerman e também o Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Dodge e Lucas Lima. Mendonça, Soteldo e Marcos Leonardo na frente. Esse o provável Santos para o confronto contra o Botafogo de Ribeirão Preto. É o Botafogo do técnico Adilson Batista. Com desfalques na zaga, o técnico botafoguense será obrigado a fazer mudanças no setor. Sem o lateral direito Vidal e o defensor Diogo Silva machucados, né? Adilson Batista deve colocar Tássio e Lucas Dias, com Márcio Silva também na disputa por essa vaga na zaga. Do meio para frente,
A expectativa é que o treinador mantenha o time que venceu o Sampaio Corrêa por 1-0 pela Série B na última sexta-feira, com Gustavo Xuxa na armação e o ataque formado pelo trio Robinho, Osmar e Salatiel. É uma missão dificílima para o Botafogo, né? Vencer por pelo menos 2 gols de diferença para levar a decisão para as penalidades máximas. Por isso, o time vai com a seguinte formação: Matheus Albino no gol, Vidal, Carlinhos, Lucas Dias ou então Márcio Silva e Jean Vitor, Guilherme Madruga, Felipe Souto e Xuxa, Robinho, Osmar e Salatiel na frente. Esse o provável time do Botafogo de Ribeirão Preto. É a Copa do Brasil, né, rapaz? É a Copa do Brasil. Falando na Copa do Brasil, já aconteceram alguns jogos, né? Jogos de volta, já tem alguns classificados. O Cruzeiro perdeu o primeiro confronto para o Náutico por 1-0 e ontem o Cruzeiro fez uma partida assim excelente, né? Não foi mais excelente porque o Cruzeiro perdeu o gol demais. Se tivesse concluído as chances que teve, né? Não teria passado tanto sufoco. 2-0 Cruzeiro, gol aí quase nos 45, né? Segundo gol, e o Cruzeiro está classificado para a próxima fase da competição. Tivemos ainda o Ituano, que tinha empatado no Morumbi em 0-0 com o São Paulo. O Ituano jogando em casa, o São Paulo foi lá e venceu por 1-0. E mais dificuldade para o São Paulo, que o Caleri, horas antes aí do jogo, né? Recebeu a notícia que estava com dengue. Você imagina aí, rapaz, jogo decisivo contra o Ituano, lá em Itu, no Novelli Júnior. E aí chega a informação, ó, não dá para Caleri não, ele tá com dengue, pode jogar não. Aí você imagina a cabeça do treinador, né? Dorival Júnior teve que se desdobrar aí para conseguir armar o São Paulo sem o artilheiro Caleri. Toca no Caleri que é gol, né? Caleri que fez 2 jogos aí pelo Campeonato Brasileiro e marcou 2 gols. Pois é, não jogou, mas o São Paulo venceu o time do Ituano fora de casa por 1-0. O Ituano agora, o São Paulo agora segue e espera aí a próxima fase da Copa do Brasil, né? O sorteio para conhecer o seu adversário, evidentemente. Foi gol do Wellington Rato, né? O Wellington Rato saiu do banco para fazer o gol da vitória do São Paulo e da classificação. Tivemos também o Fluminense na quarta-feira do dia 12 desse mês, no Maracanã, 3-0 para cima do Paysandu. E ontem, no Mangueirão, né, na casa do Paysandu, o Fluminense voltou a golear por 3-0. No agregado aí ficou 6-0. 3 na ida, 3 na volta, né? Fluminense então classificado também para a próxima fase da competição. Tivemos ainda o Atlético Paranaense que recebeu o CRB. Primeiro confronto, o CRB venceu por 1-0. O Atlético estava perdendo por 1-0. Jogo difícil demais para o Atlético. CRB teve gol anulado, pênalti repetido e o goleiro do CRB Badu, Diogo Silva, meu querido Diogo Silva, rapaz, quem te viu, quem te vê, já sabe que você é capaz de fazer esse tipo de coisa. Diogo Silva bateu um pênalti na displicência daquelas que vocês sabem, e aí a sorte dele, não sei se foi sorte, tem VAR, né? O goleiro do Atlético Paranaense, o Bento, acabou se adiantando, e aí o juiz mandou voltar. O VAR, ó, adiantou, manda voltar aí, bate de novo. E aí o Diogo Silva bate o pênalti do mesmo jeito que ele bateu o primeiro. Do mesmo jeitinho que ele bateu o primeiro. Aí o Bento olha pro juiz e fala assim: e aí, agora valeu? Meu Jesus Cristo, o Atlético Paranaense virou para cima do CRB. E aí nas penalidades máximas, o Furacão venceu por 4-2 e está na próxima fase da competição. É a Copa do Brasil. Mais detalhes a gente traz, evidentemente, que amanhã, aqui no nosso vídeo, a partir do meio-dia, para você que gosta de acompanhar as nossas informações. Tá bom, gente? É isso. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Se gostou, curta o nosso vídeo, compartilhe, comente, sininho de notificações, para que vocês não percam nenhum vídeo sempre que postarmos aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, gente. Se inscreve no canal aí. E muito obrigado a você que está chegando, a você que já chegou já tem algum tempo aqui no nosso canal. Só te agradeço, ó. Beijão no coração para vocês. Ótima tarde. Lembro que às 18 horas tem mais um vídeo aqui para a gente falar das notícias de Brumado, da região da Bahia e também de todo o nosso Brasil. Beijão no coração. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu!